funerários de todo o Brasil. Um local onde você vai poder guardar a memória do seu ente querido com muito respeito, dignidade, segurança. E quando falecer alguém, a família recebe um pacote de benefícios gratuitamente. Translado nacional, cremação, funeral e sepultamento. E também tem um serviço humanizado aqui. Exatamente, nós temos o apoio ao enlutado, que são serviços realizados gratuitamente por psicólogos aos familiares. E para entrar em contato com o cemitério vertical, Carlos? Entre em contato pelo WhatsApp 9151-6163. Dispomos de uma frota que vai buscá-los e trazê-los para conhecer toda a infraestrutura e voltar para suas residências sem compromisso nenhum de compra. Então, fica o convite, é um ato de amor com a sua família. Olá, estamos com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59. Também estamos ao vivo pelo verdadeexpressão.com.br e também pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Recebo aqui hoje o deputado federal Felipe Barros, que é um dos fundadores do Aliança pelo Brasil, o partido que está sendo encaminhado aí junto ao TSE, partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele é formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, foi vereador por Londrina entre 2017 e 2019, até 31 de janeiro de 2019, e assumiu como deputado federal esse ano. Já foi presidente do Diretório Central dos Estudantes na Universidade de Londrina. Deputado, seja bem-vindo ao programa Verdade e Expressão, uma honra recebê-lo. A honra é toda minha, para mim é muito prazeroso estar aqui com vocês, podendo bater esse papo, conversar sobre política e outros assuntos. Deputado, falando um pouco da sua carreira estudantil, dentro do ambiente universitário, que a gente sabe que notoriamente tem um caráter mais progressista entre os estudantes, Sim. Como que foi a experiência de ser presidente de um diretório central de estudantes? Você sabe que foi ali em 2012, quando eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, eu, de fato, percebi que era de direita. Porque quando você entra na universidade, e isso aconteceu comigo, eu não era nem de direita, nem de esquerda, e sofria muita interferência de opiniões políticas dos professores, doutrinação, influência ideológica, etc. Em 2012, então, eu chego à presidência das eleições, através das eleições ao Diretório Central dos Estudantes da UEL, e naquele ano eu pude conviver com as pessoas que participavam do movimento estudantil, que basicamente eram as pessoas de esquerda. Então eu convivi com a juventude do PT, convivi com a juventude do PCdoB, com a juventude do PSOL, e naquele momento eu percebi, falei, olha, eu sou de direita, eu não quero me transformar numa pessoa como esses. E passei a estudar, tive contato com o professor Olavo de Carvalho, foi em 2012 que eu virei aluno do professor Olavo, e desde então sou uma pessoa convicta de direita, defendo essas pautas, acho que a esquerda se infiltrou nas universidades e causou um grande prejuízo para todos os estudantes. E nesse ano que eu estive à frente do DCE, um episódio me marca muito a cabeça, foi numa vez que essa juventude de esquerda, do PT, PCdoB, PSOL, eles queriam invadir a reitoria. Qualquer coisa que acontecesse, eles queriam invadir a reitoria. Eu consegui impedir sozinho que eles invadissem a reitoria, tive que sair escoltado da UEL pela própria polícia militar que foi lá me escoltar até minha casa. Então, infelizmente, esse é o ambiente universitário brasileiro hoje. Você, como que você classifica aliás, até para todos os políticos que vêm aqui no programa, eu sempre pergunto o que é ser de esquerda e o que é ser de direita.
E para você, na sua opinião, o que é ser de direita e o que você vê de tão ruim na esquerda? A esquerda é assassina, a esquerda é genocida, a esquerda matou 100 milhões de pessoas no mundo todo. Por onde os regimes de esquerda passaram no mundo, a esquerda só gerou fome, miséria, mortes. A esquerda e os regimes totalitários de esquerda mataram mais do que o próprio nazismo, isso comprovadamente. Nós, conservadores, nós acreditamos que o ser humano detém direitos fundamentais que não podem ser violados, independente de tempo, independente de sociedade, independente de qualquer coisa. Nós temos direitos fundamentais, direitos naturais, que nos foram conferidos a partir do momento em que o óvulo e o espermatozoide foi fecundado. Então nós acreditamos no direito à vida desde a sua origem, nós acreditamos no direito à propriedade privada como algo sagrado, nós acreditamos no direito à legítima defesa, no direito das famílias. Nós não queremos a interferência do Estado nesses assuntos. Nós acreditamos nos direitos individuais, que as pessoas detêm direitos e podem exercer seus direitos sem a interferência do Estado. E dentro da sua carreira, você teve um momento em que você acabou apoiando o Beto Richa. Sim. Como que foi essa experiência? E você se arrepende ou naquele momento você entende que era o melhor candidato dentre os que tinha? Eu não me arrependo porque era simples. Ou era Beto Richa ou era Requião, ou era Beto Richa ou era Gleice Hoffmann. Então, dentre os candidatos que estavam postos nas eleições, o Beto Richa era o menos pior. Na época, inclusive, eu era filiado ao PSDB, porque foi justamente nessa transição minha, antes das eleições do DCE e etc. Depois eu me desfilei, porque percebi que o PSDB fazia o jogo do PT e era tão esquerda quanto o PT. Só que era uma esquerda mais purista, digamos assim. Mas não me arrependo não, porque se não fosse o Beto Richa, seria Requião ou Gleice Hoffmann, que é infinitamente pior. Dentre os governos federais que nós tivemos aí, desde o FHC até hoje, principalmente o PSDB, você acredita que o PSDB tem viés de esquerda nas políticas que ele praticou enquanto esteve no governo? Sem dúvida alguma. Basta nós relembrarmos que o desarmamento começou com o FHC. A ideologia de gênero, a afronta aos direitos das famílias, começou com o FHC. O próprio partido, na sua origem, é uma ramificação do Partido dos Trabalhadores. Todos juntos ali na USP, são os filhos da USP, que criaram um lado PT e outro lado PSDB. A social-democracia é uma vertente de esquerda, então sim, sem sombra de dúvidas. Não à toa que o PT e o PSDB se revezavam no poder praticamente desde a redemocratização e a pessoa que conseguiu furar esse bloqueio foi Jair Bolsonaro. Você falou sobre ideologia de gênero, você tem uma lei municipal que você foi autor enquanto vereador e agora houve uma liminar do ministro Barroso suspendendo os efeitos dessa lei. Gostaria que você falasse sobre o seu posicionamento e comentasse sobre essa decisão. Bom, em primeiro lugar, a ideologia de gênero é algo nefasto, considerado como uma afronta ao direito da família, é um abuso infantil. A sociedade brasileira já comprovou que é contra a ideologia de gênero. Portanto, quando era vereador na cidade de Londrina, meu projeto de lei para proibir a ideologia de gênero nas escolas da cidade. O projeto foi aprovado. E aí uma associação LGBTI ingressou no STF pedindo que o STF declarasse a minha lei inconstitucional. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele concedeu, suspendendo a minha lei, suspendendo os efeitos da lei liminarmente. O que isso significa? Um ministro, numa única canetada, suspende uma lei aprovada, votada pelos representantes da população. Isso por si só já é uma aberração jurídica. A gente tem que lembrar também que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele atua, na verdade, como um advogado das causas LGBT. No seu histórico, antes de ser ministro, ele ia para o STF como advogado defender causas LGBT, defender o aborto. Então, em que pese a postura do ministro Luiz Roberto Barroso, muito firme no combate à corrupção, e temos que dar o parabéns a ele por isso, em relação às pautas morais,
o ministro Luiz Roberto Barroso atua como um advogado dessas causas. Né? Então nós estamos acompanhando o processo e certamente vou fazer alegações, sustentações orais no STF no momento oportuno e defender a legalidade e a constitucionalidade do meu projeto de lei. Essa lei, eu estava até lendo sobre ela e até os seus comentários, você menciona que na época que foi aprovada essa lei, houve um grande debate lá em Londrina. Foi. Então, se pudesse comentar isso. Foi. Nós conseguimos mobilizar a sociedade de Londrina como um todo. Inúmeras igrejas, famílias participaram. O próprio sindicato das escolas particulares nos ajudaram muito, se manifestando favoravelmente à nossa lei, ao nosso projeto de lei. Eu lembro-me que no momento ali das audiências públicas, da votação do nosso projeto de lei, as galerias estavam todas lotadas com pessoas favoráveis ao meu projeto de lei, portanto contrárias à ideologia de gênero. Então nós conseguimos mobilizar toda a sociedade de Londrina que participou ativamente desse debate. A Câmara de Vereadores, inclusive, no dia da audiência pública, teve que contratar um telão e colocar para fora da Câmara de tanta gente que estava lá para acompanhar esse debate. E, infelizmente, um único ministro, que não foi eleito por absolutamente ninguém, suspende os efeitos da lei. Agora, falando em ministro, deputado, qual que é a sua opinião sobre a forma de composição do Supremo Tribunal Federal? É interessante porque a gente vê bastante deputados, políticos criticando muito, né? Até a própria sociedade critica muito o STF. Você acha justa e certa a forma como a Constituição elege para se escolher os ministros? Não. Acho completamente equivocado. Se você me perguntar, Felipe, você tem um modelo ideal? Olha, não tenho. Tenho alguns. Nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Então a gente tem que ver o exemplo de outros países e tentar trazer para nós. Por exemplo, nos Estados Unidos é por mandato. O juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos fica um tempo determinado e depois sai. Uma diferença também nos Estados Unidos em relação ao Brasil é que lá, abertamente, os juízes são defensores de pautas políticas. Então, por exemplo, o Trump deixou sempre claro que ia nomear para a Suprema Corte dos Estados Unidos magistrados que tivessem uma postura conservadora. Né? E aí você sabe como que é a composição, como que está sendo feita a composição da Suprema Corte. Uhum. Aqui no Brasil, não. Os magistrados do STF, os ministros do STF, eles se colocam acima, como se eles estivessem acima das disputas partidárias, políticas, ideológicas, só que na verdade a gente sabe que não, que tem rabo preso com inúmeras pessoas, com inúmeras posições, com inúmeras entidades. Né? Eu, particularmente, acho que o que a Constituição traz como regras para os ministros do STF tem que ser alterado urgentemente. Eu tenho, inclusive, um projeto nesse sentido, né, fazendo com que a população participe ativamente da escolha dos ministros, porque nós sabemos que a Suprema Corte não possui só prerrogativas jurídicas, possui prerrogativas políticas também. Né? Então, acho que a população tinha que participar ativamente disso. A sabatina que é feita no Senado Federal é uma sabatina praticamente inócua, onde inúmeros senadores que têm rabo preso, que têm processo no STF, não fazem o dever de casa justamente porque tem processo no STF. Né? Então, eu só vejo uma solução. Mandato para os ministros do STF e que a população participe ativamente. E você concorda com a quantia de 11 ministros ou acha que teria que ser mais? Não, acho que 11 é bom. Eu me lembro até que durante o período eleitoral o próprio presidente Bolsonaro comentou algo que talvez aumentaria o número de ministros do STF, mas acredito que ele tenha desistido dessa ideia e também acho que o caminho não é esse. E como que você avalia esse primeiro ano do governo Bolsonaro? A gente tivemos vários fatos que aconteceram. Um dos principais fatos foi a reforma da Previdência. Vamos começar pela reforma da Previdência. Como que você avalia a aprovação da reforma da Previdência e o que ela pode, digamos, ajudar a alavancar o país? Todo mundo falava que o presidente Bolsonaro vai ter dificuldades em governar porque não tem uma maioria consolidada, porque não tem uma base sólida de parlamentares. Mentira. O maior exemplo disso foi a reforma da Previdência, uma reforma que praticamente todos os presidentes, desde a redemocratização, tentaram fazer e não conseguiram, ou fizeram reformas menores.
empurrando com a barriga o problema da Previdência Pública brasileira. E o presidente Bolsonaro foi aquele que, mesmo sem tomar lá da cá, mesmo sem distribuição de ministérios para partidos políticos, como os governos passados fizeram, mesmo sem isso, conseguiu aprovar essa reforma por uma razão: a aprovação do presidente Bolsonaro perante a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, pela primeira vez, foi às ruas defender uma reforma impopular como a reforma da Previdência. E isso é mais do que necessário, porque vamos aos números, os números não mentem. Se nós pegarmos o orçamento primário da União, 58%, ou seja, de todo o dinheiro que a União arrecada dos nossos impostos, quase 60% vai para pagar os custos da Previdência Social, 60% de todos os impostos. A saúde é a 9%, a educação é 8%. Então vejam a disparidade. Enquanto o governo gasta 60% com Previdência Social, gasta 9% com saúde. Porque ao longo do tempo foram sendo concedidos privilégios, principalmente para determinadas classes, inclusive a classe política, e uma hora não aguenta, a conta não fecha. Então a reforma da Previdência cortou os privilégios, inclusive dos políticos, e fez isso de maneira acertada. E o que você pensa sobre as declarações, por exemplo, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ele falou que se não fosse ele, não fosse a articulação dele, dificilmente a reforma da Previdência caminharia? É uma falácia, porque nós temos que lembrar aqui que o presidente Michel Temer, ele tentou aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência do Temer, inclusive, estava bem encaminhada. E aí surgiram inúmeras denúncias em relação ao Temer, fazendo com que ele não tivesse a mínima possibilidade de aprovar a reforma da Previdência. Mas, nesse período, Rodrigo Maia também já era presidente da Câmara. Se o papel de Rodrigo Maia fosse, de fato, impreterível, Rodrigo Maia teria aprovado a reforma da Previdência do Temer. Então, o fator Rodrigo Maia não foi um fator determinante para a aprovação da reforma da Previdência. O fator determinante para a aprovação da reforma foi a aprovação de Jair Messias Bolsonaro perante a população. E sobre a educação, eu queria que você falasse da linha do atual governo sobre a educação. Você que já viveu no ambiente universitário, teve aquela questão muitos falam corte, outros falam contingenciamento das verbas. Você que está mais próximo ali do presidente Bolsonaro, qual que vai ser o orçamento da educação para o ano que vem e se vai ter cortes, como que vai ser? Veja, foi contingenciamento. A esquerda, com parcela da imprensa que utiliza da desinformação, dizia que era corte. Existe uma diferença abissal entre corte e contingenciamento. A maior prova de que foi contingenciamento foi que todo o orçamento que havia sido bloqueado foi liberado. E o próprio ministro da Educação liberou além do que estava previsto no orçamento. Liberou mais 125 milhões para a área da educação, em especial para as universidades federais do nosso país. Então, o orçamento da educação é um orçamento que, inclusive, é constitucional. Você tem um mínimo que você gasta com a educação e você não pode simplesmente gastar menos do que o mínimo constitucional, senão é um crime de responsabilidade. Então, esse debate todo sobre corte e contingenciamento foi um debate curioso, porque todo ano se faz o contingenciamento. É natural que se faça o contingenciamento, e todos os governos passados fizeram. O contingenciamento significa o seguinte: você faz a lei orçamentária, que vamos aprovar, inclusive, essa semana, a lei orçamentária lá na Câmara, e você faz a lei orçamentária com uma perspectiva, com uma expectativa de arrecadação. Com essa expectativa de arrecadação, você faz a distribuição dos gastos do governo. Entra-se o ano que vem, então 2020, nós vamos aprovar a lei orçamentária agora, para o ano que vem. Começa o ano que vem, muitas vezes essa expectativa de arrecadação não chega. Então você tem que ir contingenciando o orçamento e liberando o orçamento conforme a sua em realidade. Isso é o que manda a própria lei de responsabilidade fiscal, não é uma opção do governante. É o que a lei de responsabilidade fiscal diz.
E o orçamento da educação, principalmente agora, com a reforma da Previdência aprovada, está aumentando e vai aumentar para os próximos anos. Então, na verdade, para o ano que vem, para ser mais objetivo, a tendência é ter um investimento maior na educação em relação a esse ano. Perfeito. O próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse isso. E como nós vamos aprovar essa semana, eu ainda não sei exatamente o orçamento, porque pode ser alterado pela Câmara ou pelo Senado. Mas o próprio ministro da Educação já disse que os investimentos estão aumentando graças à reforma da Previdência. O ministro ele tem uma crítica muito grande em relação aos ambientes universitários. Gostaria que você falasse aí, ele até fala da questão de maconha, tal, de drogas na universidade. Isso de fato existe? Como que é? Você que conhece bem. Existe. E qualquer pessoa que tiver dúvida de que existe ou não existe, basta ir numa universidade pública. Na minha participação na Comissão de Educação lá da Câmara dos Deputados, semana passada, na quarta-feira, quando o ministro esteve lá, eu comentei um episódio que aconteceu comigo, ninguém me contou, eu vi. Os militantes da UNE, União Nacional dos Estudantes, iam para dentro do campus universitário, para dentro da UEL, vender drogas para arrecadar dinheiro para suas ações políticas. Ninguém me contou, eu vi e eu denunciei. Então, infelizmente, as universidades públicas brasileiras, estaduais ou federais, se transformaram num território sem lei, se transformaram numa verdadeira balbúrdia, onde cada um faz o que quer, como quer, na hora que quer, virou um local sem regras, cheio de pichações, virou um local que simplesmente não há a mínima possibilidade da convivência entre pessoas, infelizmente. Falar um pouco aqui sobre o PSL, a situação do PSL. O que aconteceu, você que está lá dentro, estava lá dentro, né, mais à frente, o que aconteceu dentro do PSL para ter todo esse racha aí? Veja, o PSL, até o ano passado, era um partido nanico, era um partido de 1 ou 2 deputados. Com a vinda do presidente Bolsonaro para o PSL se transforma no maior partido da Câmara dos Deputados e no partido do presidente da República. Você não pode tratar um adolescente que cresceu como se ele fosse criança. Então, esse crescimento do partido necessitava de novas posturas partidárias. E logo em janeiro, o presidente Bolsonaro fez alguns pedidos para o presidente Luciano Bivar, presidente da sigla do PSL, para que a sigla, para que o PSL tivesse um novo comportamento. Quais eram esses pedidos do presidente Bolsonaro? Compliance, ou seja, regras claras na utilização do dinheiro público, transparência na utilização do dinheiro público, auditorias frequentes. O segundo pedido que o presidente Bolsonaro fez é uma democracia nas decisões. As decisões partidárias não poderiam mais ser tomadas dentro de uma sala fechada, considerando apenas a vontade do presidente Luciano Bivar. Éramos o partido que tinha o presidente da República, então as decisões partidárias tinham que ser socializadas e tomadas em conjunto. Então, esses foram os 2 pedidos do presidente Bolsonaro: transparência na utilização do recurso público e democracia nas decisões. Desde janeiro, a executiva nacional do partido, na pessoa do presidente Luciano Bivar, não atendeu, simplesmente enrolou esses 2 simples pedidos do presidente Bolsonaro. Isso irritou o presidente Bolsonaro, porque, veja, não faz sentido o presidente Bolsonaro, que nos seus 20, quase 30 anos de vida pública, sempre teve uma conduta ilibada, tem feito mudanças necessárias no governo federal, no Brasil como um todo. Essas mudanças têm que ser refletidas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio partido. Então isso irritou o presidente Bolsonaro, que já estava prevendo que aconteceria coisas desagradáveis, coisas antirrepublicanas, dito e feito. Não à toa as diversas operações da Polícia Federal envolvendo membros do PSL, o presidente saiu antes disso tudo e agora vai fundar o Aliança pelo Brasil. E esses deputados aí, que você teve embates bem grandes com vários deputados, uma delas é a Joyce Hasselmann, que na CPMI da fake news acusou você de participar de ataques virtuais. O que você pode falar sobre ela, sobre essa coisa? A Joyce, quem é aqui do Paraná, principalmente os profissionais da imprensa do nosso estado, conhecem bem Joyce Cristina Hasselmann. Ela fez a sua vida pública, a sua vida profissional baseada em 2 pilares. Um desses pilares é fake news. O segundo desses pilares é plágio. Essa é a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann.
que, na verdade, ela pratica o acuse-os do que você é e xingue-os do que você faz. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Essa é a vida de Joyce Cristina Hasselmann. Quem divulgou fake news, inclusive na campanha, no período eleitoral, foi Joyce Hasselmann. Quem divulgava fake news antes do período eleitoral era Joyce Hasselmann. O que acontece é o seguinte, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Joyce escolheu estar ao lado do dinheiro, escolheu estar ao lado de Luciano Bivar, escolheu estar ao lado do seu projeto pessoal de poder. O seu eleitor agora está cobrando. Ela foi eleita como sendo a Bolsonaro de saias, segundo ela. Então, o público dela é um público bolsonarista. E agora, ela, com essa mudança de postura, é natural que o público, que os eleitores cobrem. Então, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Ela tem que responder ao eleitor dela. Muitos desses deputados que se elegeram pelo PSL, você atribui à onda bolsonarista e você acha que esses que acabaram que vão ficar no PSL e não vão estar junto com o presidente, você acredita que eles vão perder muito? 100% dos deputados eleitos pelo PSL, inclusive eu, fomos eleitos pelo Bolsonaro. Claro que cada um tem a sua história, tem a sua trajetória, sem sombra de dúvidas. Mas se não fosse a onda Bolsonaro que tomou conta do nosso país, muitos não teriam sido eleitos, ou então teriam suas votações completamente reduzidas. Então, toda a bancada, os 100% dos eleitos do PSL foram eleitos na onda Bolsonaro. Aqueles que ficarão ao lado de Luciano Bivar, que ficarão no PSL, certamente terão um prejuízo eleitoral nas próximas eleições, como nunca antes visto na história desse país. E essa questão da transparência que você mencionou, porque muito se fala que, parte da imprensa fala que é uma briga de dinheiro, né? Que a ala bolsonarista queria controlar o fundo partidário e o Luciano Bivar não deixou. O que você pode falar sobre isso? É mais uma falácia que foi criada, porque veja, na minha campanha eu não usei um tostão de fundo partidário nem de fundo eleitoral. O presidente Bolsonaro fez a campanha mais barata da história do Brasil, 2 milhões de reais para uma campanha presidencial. Então nós não queremos fundo partidário, nós não queremos fundo eleitoral. O que nós queríamos era a transparência na utilização desse recurso, porque a gente estava prevendo que algumas pessoas dentro do partido estavam cometendo malversação de recurso público. E a gente sabe como que é. A hora que estourasse alguma coisa nesse sentido, não é o partido do Luciano Bivar, é o partido do Bolsonaro. Então é por isso que nós queríamos transparência na utilização desse recurso, que infelizmente o Luciano Bivar e os seus correligionários optaram em manter a caixa preta fechada, não abrir as contas para a própria sociedade. E você é a favor sobre o fundo partidário, o fundo eleitoral? Qual é a sua opinião? Eu sou completamente contra. Eu acho que partidos políticos têm que sobreviver com a ação, com a doação, enfim, dos seus próprios filiados, dos militantes, dos ativistas do partido. Eu sou contra, tanto é que nunca usei dinheiro, nem na minha campanha de vereador, nem na minha campanha agora de deputado, dinheiro público, não usei. Acho imoral. Você que é advogado, vamos falar um pouco sobre a OAB. Você tem um projeto de lei que altera o Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8906 de 94, para que sejam realizadas eleições diretas no Conselho Federal e também para instituir uma anuidade única no âmbito nacional e também impor a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Gostaria que você falasse sobre esse projeto. De fato, hoje as eleições para o Conselho Federal são fechadas. A gente que é advogado aqui no Paraná não podemos votar, a gente só vota aqui dentro na eleição regional aqui. E também sobre essa questão da anuidade. E também falasse um pouco a sua opinião sobre a OAB, o que está acontecendo na OAB, as ações da OAB. Eu acho a OAB importante e acho que a OAB está passando vergonha perante a sociedade brasileira. A instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, historicamente na nossa nação, tem uma importância fundamental. Mas, infelizmente, hoje eu tenho vergonha de dizer que sou advogado e por isso tenho que estar na OAB. Porque não há a mínima transparência na OAB, porque hoje existe à frente da instituição, a nível nacional,
um militante petista, um militante da pior espécie, sem categoria alguma, sem entendimento jurídico algum, que simplesmente rebaixa a OAB a um nível como se a OAB fosse o quintal do Partido dos Trabalhadores. E algumas coisas devem ser feitas na OAB. Por exemplo, eu como advogado quero escolher quem vai me representar em âmbito nacional. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil não é eleito via eleições democráticas, diretas. Então, um dos pontos desse projeto é para que haja eleições diretas, para que todos nós, advogados, para que a gente possa ir lá no dia e votar em quem que a gente quer colocar como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Um outro ponto desse projeto é o seguinte: nós somos aqui advogados do Paraná, estamos atuando no Paraná. Pois bem, surge um processo para eu cuidar em Santa Catarina, nosso estado próximo aqui. Eu vou para Santa Catarina. Só que se eu quiser advogar em Santa Catarina, eu tenho que pagar, além da anuidade do Paraná, que eu já pago, eu tenho que pagar a anuidade de Santa Catarina. E aí surge um processo que eu vou cuidar, um cliente meu lá em São Paulo. Então, além da minha anuidade do Paraná, eu tenho que pagar com a anuidade de Santa Catarina e tenho que pagar com a anuidade de São Paulo. Isso é um absurdo, porque a Ordem dos Advogados do Brasil não é nacional. Então, uma única anuidade já seria válida. E não uma por estado. Eu não sou advogado só no Paraná, eu sou advogado do Brasil inteiro. Então, é uma burla que a Ordem dos Advogados do Brasil faz, justamente para arrecadar mais dinheiro. E aí, o que se faz com esse dinheiro todo? Ninguém sabe. É por isso que o terceiro ponto desse projeto de lei é para que a OAB preste contas para o Tribunal de Contas da União. Nós precisamos que o Tribunal de Contas da União fiscalize aonde esse dinheirão todo está sendo gasto. Porque uma coisa é fato. Os conselheiros nacionais da Ordem dos Advogados do Brasil têm uma vida nababesca, uma vida luxuosíssima, com motoristas, com gabinetes luxuosos em Brasília, como se fossem ministros de Estado. Aliás, mais até do que ministros de Estado. Então é preciso que eles prestem contas de como está sendo gasto esse dinheiro todo. Aliás, foi até um debate na eleição aqui no Paraná sobre gastos da OAB, digamos, privilégios também em construção de sedes, e isso daí foi até um grande debate aqui na eleição do Paraná, como que o dinheiro é utilizado e como que se é consultado todos os advogados sobre a destinação desse recurso. Não é, as decisões são tomadas ali pelos mesmos de sempre. Então esse projeto eu fiz justamente para mudar isso que acontece infelizmente hoje na OAB. Se eu pudesse, eu seria advogado sem ser filiado à OAB. Pelo menos sem ser filiado a essa OAB que se encontra aí, que para mim é uma vergonha. Mas você é a favor sobre a necessidade de fazer o exame? O exame, completamente favorável. Completamente favorável ao exame. Até porque, convenhamos, o exame não é difícil. Basta estudar que você passa. Então, sou favorável à realização. Sei que existe uma vertente muito forte, inclusive, de pessoas que querem acabar com o exame da ordem. Criar curso técnico, algo do gênero? Eu sou contra isso. Legal, vamos então para as notícias com o nosso jornalista Pedro Lima. Olá, Pedro Lima. Olá, Rafael, boa noite a você, boa noite ao nosso deputado. Vamos lá. O Tribunal de Contas está elaborando uma regulamentação própria para cumprir a Lei Estadual de número 19.811, de fevereiro deste ano, que cria o Programa de Parcerias do Paraná, PAR. A legislação estabelece normas para a desestatização e contratos de parceria no âmbito do Poder Executivo Estadual e suas entidades. O objetivo do programa é a racionalização dos ativos públicos, a ampliação da eficiência, a qualidade dos empreendimentos e, principalmente, a atração de investimentos para o desenvolvimento do Estado. O artigo 26 fixa que os processos de desestatização e contratos de parceria deverão ser submetidos à avaliação do Tribunal de Contas nos termos dos seus regulamentos. Já o artigo 27 destaca que as análises realizadas pelo TCE sobre os projetos integrantes do programa, o conteúdo dos contratos de parceria, os seus atos de execução e os aditivos eventualmente formalizados ao longo do prazo de execução deverão considerar as consequências jurídicas e econômicas de intervenções eventualmente propostas. Os projetos que integrarão o PAR serão implementados, geridos e desenvolvidos por meio de uma unidade gestora e de um órgão deliberativo denominado Conselho do Programa de Parcerias do Paraná, CEPAR. A mesma lei
cria o Fundo de Desenvolvimento de Projetos, com a finalidade de conceder crédito à estruturação de projetos de parcerias, nos termos definidos em regulamento. Com informações do Tribunal de Contas do Paraná. É com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Deputado, a gente estava falando das universidades e tem aqui um projeto de lei seu para proibir greve de estudantes universitários de instituições públicas. Poderia explicar esse projeto? Estudante não tem direito à greve. A greve ela serve para categorias profissionais. Eu até entendo que alguns estudantes são estudantes profissionais porque ficam nas universidades 10, 15, 20 anos. Mas não são, a classe dos estudantes não são considerados uma categoria profissional. Portanto, essas greves que são realizadas em universidades públicas, principalmente, é verdade, de estudantes, além de ser a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, são completamente ilegais e atrapalham a vida daquele estudante que, de fato, está lá para estudar. Porque basta nós percebermos, essas greves estudantis sempre são feitas por uma minoria barulhenta e que atrapalha a vida da grande maioria dos estudantes, que são estudantes de bem, que estão numa universidade para estudar. Estudantes, esses estudantes de bem, que muitas vezes ralaram para chegar dentro de uma universidade, 4, 5, 6 anos fazendo um cursinho, estudando por conta, e, portanto, estão lá para, de fato, porque querem uma vida melhor para eles. Estão lá querendo estudar. Então, esses estudantes, esses militantes travestidos de estudantes, não podem atrapalhar a vida da grande maioria dos estudantes que são estudantes de bem. E a forma de ingresso na universidade, o processo seletivo, qual que é a sua opinião? Você tem alguma consideração a fazer? Eu acho que está certo. Hoje, o que acontece é algo curioso, porque as pessoas que estudaram a vida inteira em colégio particular têm mais chances de entrar numa universidade pública. Foi o meu caso. Eu estudei a vida inteira em colégio particular. A duras custas do meu pai, inclusive, que precisou em determinada época de minha vida ir para os Estados Unidos trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar, porque ele sempre disse que o maior legado que ele poderia me deixar eram os estudos. Então ele foi para os Estados Unidos trabalhar de pedreiro para conseguir pagar meu colégio. Mas o fato é que eu estudei minha vida inteira num colégio particular e ingressei numa universidade pública. E, curiosamente, as pessoas que estudam a vida inteira num colégio público têm mais dificuldade de entrar numa universidade pública. Normalmente se matriculam em universidades privadas e fazem o seu curso universitário numa universidade privada. Óbvio que tem exceções, mas a regra é essa. Então, é necessário a gente mudar isso. É necessário. Eu sou favorável, por exemplo, a quem tem condições pagar a mensalidade nas universidades públicas. Eu sou favorável a isso. Eu sou favorável também a que haja mais investimentos na educação básica para que as crianças, os adolescentes possam competir em pé de igualdade com as crianças e adolescentes que estudaram em colégios particulares. Então, eu acho que nós temos que rever isso. São mudanças a médio e longo prazo, não são mudanças para amanhã, mas o próprio ministro da Educação já tem sinalizado nesse sentido também. Movimento Brasil Livre, você já esteve mais próximo, já fez parte, inclusive. Já fiz parte. E agora se distanciou. O que você pode falar do MBL? O MBL que tem já uma certa resistência aí ao governo Jair Bolsonaro. Eu fiz parte do MBL quando das manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Era o líder do MBL em Londrina, na minha cidade. E fui expulso do MBL de uma maneira muito honrosa. Agradeço aos colegas do MBL por terem me expulsado, porque em determinado momento eles disseram ou é MBL ou é Bolsonaro. Eu falei, eu sou Bolsonaro, eles me expulsaram. Então tenho a honra de ter sido expulso do MBL por ter escolhido o lado do presidente Bolsonaro. Mas você continuou no movimento de direita Paraná. Direita Paraná, logo que eu saí, que fui expulso do MBL, nós fundamos o movimento Direita Paraná. Hoje o movimento Paraná é um movimento que tem líderes e que tem células em 80% das cidades do nosso estado. Então tem uma ramificação muito grande no Paraná inteiro. E sou um dos coordenadores do movimento Direita Paraná. Tem aqui mais um projeto de lei seu que permite integrantes das forças policiais exercer atividades profissionais fora do horário. Isso.
Esse projeto veio com uma reação, porque nós estávamos discutindo o código, a Câmara está discutindo, o novo Código Penal Militar. Um deputado fez um projeto que era para proibir o chamado bico. Né? Todo mundo conhece o bico. Então o policial faz a sua jornada na polícia e nas horas vagas faz o bico, porque a remuneração do policial em todos os estados brasileiros é vergonhosa. O policial militar, policial civil, enfim, ganha muito pouco, fazendo com que ele seja obrigado a praticar o bico. E esse projeto surge como uma reação, porque você criminaliza, o projeto desse deputado, aliás, criminalizava o bico, falava que o policial ia para a cadeia que fosse pego fazendo o bico. O que é um absurdo, porque veja, o policial na hora vaga, ele não deixa de ser policial. O policial trabalha, por exemplo, 12 horas, vai folgar 36. Nessas 36 horas que ele estiver de folga, ele continua sendo policial, ele sai na rua com a pistola na cintura, porque a qualquer momento um bandido pode reconhecer ele e matar ele. Então ele é policial 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o bico não o prejudica na sua atividade de policial, não o prejudica em qualquer hipótese, por isso que estou legalizando o bico, fazendo com que, olha, o policial, você que quer fazer, você pode fazer sem sofrer qualquer tipo de sanção, sem sofrer qualquer tipo de punição. Hoje os policiais já fazem, é natural que fazem. Então estou legalizando, através desse projeto de lei, o bico. E um outro aspecto relevante da caminhada aí do presidente Bolsonaro é a relação que ele está tendo com o atual governador do Rio de Janeiro, Witzel, que você é um ferrenho defensor aí do Bolsonaro. Sim. Até acompanhei algumas postagens suas aí sobre uma suposta armação que o governador estaria fazendo para incriminar o Bolsonaro. O Witzel, na minha visão, tem que ir preso. Ele não tem mais condições de exercer o cargo de governador. Ele aparelhou o Estado do Rio de Janeiro, aparelhou as instituições, principalmente a Polícia Civil, os delegados-chefes da Polícia Civil, para tentar fabricar provas contra o presidente Bolsonaro e sua família, como se o presidente Bolsonaro e sua família tivessem mandado matar a tal da Marielle Franco, que até a sua morte era uma vereadora insignificante, né? Não produziu absolutamente nada na vida pública política do Rio de Janeiro. Então não haveria motivo para um candidato a presidente da República mandar matar uma vereadora inexpressiva e insignificante, como foi a senhora Marielle Franco. Então o Wilson Witzel tem que sair do Palácio da Guanabara e preso imediatamente. E você acredita que essa suposta armação é por conta do desejo dele de ser presidente? Sim. Deputados do Rio de Janeiro contam o fato de que nas reuniões internas o governador Witzel faz reuniões com sua equipe com uma faixa presidencial, já se intitulando presidente da República. Então o cara é louco, pirou completamente, está viajando na maionese, tem que ir preso, é um criminoso. E dentro a gente tem o Witzel no Rio e temos o Dória em São Paulo, que também já teve um certo atrito com o presidente Bolsonaro. São nomes aí que também estão tentando, digamos, viabilizar uma candidatura para 2022. E olha que curioso, os dois também foram eleitos na onda Bolsonaro, né? Porque o Witzel, no início da campanha, no início das eleições, ele figurava com 2, 3 pontos percentuais nas pesquisas. Ele só foi decolar depois que ele assumiu, depois que ele começou a fazer campanha também para o presidente Bolsonaro, depois que o Flávio Bolsonaro fez campanha para o Witzel no Rio de Janeiro, e o Dória a mesma coisa. O Dória estava empatado tecnicamente com o França, e o que diferenciou o Dória do França foi a campanha do segundo turno, ali do Bolsodória. Bolsodória, todo mundo vai se lembrar os adesivos que o Dória fazia, Bolsodória, e falava do presidente Bolsonaro, etc. Então, ambos ganharam na rabeta do presidente Bolsonaro. E agora os dois, que têm intenções eleitorais para 2022, estão aí nessa onda de bater no Bolsonaro. Sobre Londrina, deputado, você foi vereador em Londrina, é de Londrina. Gostaria que você falasse da situação atual lá, da atual gestão, e você é pré-candidato a prefeito, pelo menos consta aí nas pesquisas. Falasse um pouco sobre Londrina.
A Londrina é uma cidade que já sofreu muito na mão do PT, na mão do populismo, na mão da incompetência. Se nós pegarmos o histórico recente da cidade de Londrina, nós vamos ver exatamente a comprovação disso que eu falei. É o primeiro PT, depois, antes, aliás, o populismo da família Bellinati, depois o PT, depois a incompetência, depois a corrupção, mais uma vez, com prefeitos caçados, Barbosa Neto, por exemplo. Então, Londrina sofreu demais, não à toa que a nossa cidade está perdendo empregos, perdendo empresas para inúmeras cidades da região. O que é necessário nesse momento é uma nova gestão, uma gestão que traga a seriedade que a nossa cidade requer, uma gestão que traga o conhecimento necessário, um diálogo com o governo federal, principalmente, para que haja os investimentos que ficaram ultrapassados na nossa cidade. Então, esse é o cenário. O prefeito Marcelo Bellinati, na minha visão, tem feito um trabalho razoável, porém a sua equipe é incompetente, poderia estar fazendo muito mais. Então, simplesmente a cidade parou no tempo. É necessário uma nova gestão, uma gestão mais moderna, eficiente, à frente da Prefeitura de Londrina. Isso gira em torno do seu nome? Você tem conversado com outros nomes? Como que está a articulação? Hoje eu sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato e digo sempre que eu sou soldado do presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro disser que é para eu ser candidato, eu serei candidato. Se não, eu continuarei como deputado federal. Eu não tenho apego a cargo. Estou na política por uma missão, é fazer diferente. Então, se o presidente me der essa missão, eu vou para a Prefeitura de Londrina, vou para a eleição, com o apoio, inclusive, dele. Se o presidente disser para mim que é melhor, que precisa mais de mim no Congresso Nacional, eu fico no Congresso Nacional e apoiaremos outro candidato à Prefeitura de Londrina. Mas hoje sou pré-candidato. Prisão em segunda instância foi um dos temas mais discutidos esse ano. Você, como advogado, gostaria que você falasse a sua posição. Na minha visão, tinha que ter a prisão em primeira instância, não é nem em segunda instância. Em alguns casos, em especial, tinha que ter prisão em primeira instância. Veja, por exemplo, casos de réu confesso, prova de materialidade do crime, se existir a prova de materialidade, 100%, não tem por que não executar a pena na primeira instância, como já existe, inclusive, em outros países. Agora, a segunda instância, que foi uma decisão do STF, foi uma decisão vergonhosa. Digo aqui, o STF, com essa decisão, representa uma vergonha nacional, porque mudou o entendimento pacífico da Suprema Corte brasileira por conta de uma pessoa, uma decisão completamente casuística que foi para libertar o Lula, só que com isso libertou mais um monte de preso. Libertou traficante, libertou homicida, libertou latrocida, etc. Tudo por conta do Lula. Então, uma vergonha. Na minha visão, alguns crimes tinham que ser executadas as penas na primeira instância e os outros na segunda. E essa possibilidade de prisão em segunda instância lá na Câmara Federal, tem o Senado também está discutindo. Como que você vê isso daí? Infelizmente, esse ano não vai dar mais tempo. O projeto de lei, a PEC, que está na Câmara, o texto dela é melhor do que o texto do Senado. Porque, veja, o argumento do STF foi falando que a Constituição é clara ao disciplinar que você só considerar alguma pessoa culpada após o trânsito em julgado. Esse é o texto da Constituição. Então, o que o projeto de lei, o projeto de emenda à Constituição da Câmara faz? Altera o momento do trânsito em julgado. Se antes do trânsito em julgado era só após o STF decidir, agora nós estamos mudando o trânsito em julgado para a segunda instância. Então, evita qualquer tipo de questionamento jurídico no STF. E na Câmara, você acredita que isso vai caminhar? Hoje está na comissão especial. O regimento interno da Câmara, uma vez que é uma PEC, é uma tramitação mais demorada, mais difícil. Foi aprovado na CCJ. Agora criou-se uma comissão especial que vai discutir esse tema. E após essa discussão dentro dessa comissão especial, a comissão vota essa PEC e depois dessa comissão votar é que vai para o plenário. Então eu acredito que tenho certeza que só ano que vem. Você acha que a Lava Jato perdeu força esse ano? Acho que não. Não? Acho que continua forte e vai continuar amedrontando os corruptos do Brasil. Por conta dessa questão mesmo, da soltura do Lula, de vários criminosos aí. É claro que a percepção da corrupção, ela
altera com essa decisão do STF. Mas a Lava Jato continua firme, fazendo operações, inclusive uma semana passada, e tenho certeza que continuará tirando o sono de muitos corruptos do Brasil. E a questão envolvendo o COAF, na sua opinião, a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu o acesso aos dados do COAF? Isso dá uma boa discussão jurídica, né? E os dois lados têm argumentos razoáveis. Um lado diz que o COAF não pode compartilhar indícios de criminalidade com o Ministério Público sem autorização judicial. O outro lado diz que não, que o COAF tem o dever de comunicar ao Ministério Público de atividades atípicas, movimentações atípicas, sem autorização judicial. Eu sou adepto da teoria de que o COAF tem o dever de comunicar ao Ministério Público sobre movimentações atípicas sem necessidade de autorização judicial. Porque se não for essa regra... Fica um critério muito subjetivo. Fica um critério subjetivo e, além do mais, nós estamos criando uma espécie de legalização da prevaricação. Porque um servidor do COAF identifica uma movimentação atípica, uma movimentação financeira atípica, e não pode comunicar isso ao Ministério Público. Vai precisar de uma autorização judicial. Todo cidadão, ao se deparar com indícios de crime, tem o dever de comunicar à autoridade competente. Né? Então, eu acho que a decisão do STF foi equivocada. E essas questões ainda... Mais uma vez equivocada, né? Essas questões envolvendo o Queiroz, Flávio Bolsonaro, qual que é a sua visão sobre isso daí? Eu tenho a consciência, a convicção da inocência do Flávio Bolsonaro. Eu digo isso porque eu conheço a família Bolsonaro há um tempo e tenho a noção da seriedade com que eles tratam a coisa pública, a honestidade com que eles tratam e sempre trataram, nesses todos os anos que estiveram à frente de cargos políticos, como Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Então tenho a convicção da inocência e até agora não conseguiram provar nada. Né? Basta nós vermos ali de quem está investigando, mais uma vez. Ministério Público do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro de quem? Wilson Witzel. Né? O Ministério Público, tem um agravante, o Ministério Público do Rio de Janeiro é um dos mais aparelhados pela esquerda do Brasil inteiro. Promotores que atuam nitidamente como militantes travestidos de políticos, como militantes travestidos de promotores, aliás. Então, eu tenho a consciência e a convicção da inocência do Flávio. E o Queiroz aí, essas questões aí, você conhece o Queiroz? Não, não conheço. Não conhece? Não conheço, infelizmente. Até gostaria de conhecer. Porque tanto se fala, né? Onde está o Queiroz? Cadê o Queiroz? Queria conhecer, pô, o cara é famoso. Legal. Deputado, nós estamos caminhando para o final da entrevista. Eu deixo esses 5 minutos finais aí para você fazer aí. De repente faltou algum tema que a gente não conversou. Fique à vontade. Eu quero me deixar à disposição de vocês, me colocar à disposição do povo do Paraná. Como eu disse aqui na nossa entrevista, eu não tenho apego a cargo. Eu estou na política porque entendo que a política é uma missão e não uma profissão, como alguns consideram. Eu tenho as minhas pautas muito claras, minhas bandeiras que eu sempre defendi. Acredito que o papel do político, inclusive, é a defesa clara de determinadas bandeiras. A população cansou daqueles políticos que estão sempre em cima do muro ou que estão aqui com você, eles falam alguma coisa, a hora que saem daqui falam outra coisa. A população cansou. Um assunto que, inclusive, eu tenho falado bastante é sobre a tentativa de censurar as pessoas que hoje se utilizam da internet através da CPI das fake news, que eu sou membro. Os políticos antigos, aqueles políticos que estavam acostumados a fazer as coisas e jogar debaixo do tapete, não aceitam que hoje as pessoas, graças a isso aqui, graças ao celular e à internet, cobrem e fiscalizem aquilo que nós estamos fazendo em Brasília. E faço um apelo aqui às pessoas, continuem cobrando, continuem fiscalizando. A internet, graças a Deus, possibilitou levar a população do Brasil inteiro para dentro do Congresso Nacional todos os dias. Então hoje as pessoas sabem aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Tem que continuar assim. Então a participação popular tem que continuar, inclusive, não só para cobrar e para fiscalizar a classe política, mas também para ajudar o governo Bolsonaro a fazer
próximas reformas que serão necessárias, como a reforma tributária, a reforma administrativa, etc. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Para eu não pecar com um tema que eu esqueci de perguntar, Ratinho Júnior, como que você avalia o governo dele? 100% favorável. Está fazendo um excelente trabalho, revolucionando o estado do Paraná. Legal. Deputado, agradeço então a entrevista. As portas da TV Transamérica estão abertas e sucesso aí no seu mandato. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E eu agradeço você pela audiência e semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço. Programa 190 com Roberto Accioli. Diariamente aqui na Central TV e TV Transamérica, a partir das 5:30 da tarde. Não perca! Pisou na bola, virou notícia. Virou notícia, vem parar aqui na tela do 190. 190. O verdadeiro jornalismo policial. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Existem 3 maneiras de ter acesso à saúde: sistema público, plano de saúde e particular. Você já imaginou um sistema de saúde sem mensalidade? Acesso Saúde. No Acesso Saúde você encontra atendimento médico e exames de várias especialidades. E você só paga quando usa. Conheça o Acesso Saúde. Ligue 3025 3500. Diretor técnico médico Dr. Carlos Eurico Greca de Macedo, CRM Paraná 12095. Igor Soluções para a Alimentação. Desde 1987, oferecendo tudo o que você precisa para seu estabelecimento ou cozinha. Equipamentos profissionais para supermercados, panificadoras, restaurantes, pizzarias, açougues, bares e refrigeração. Linha completa de utensílios para cozinha industrial ou gourmet. Cursos e projetos para você que deseja começar o seu negócio. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Igor Soluções para a Alimentação. Avenida das Américas, 580, São José dos Pinhais. igorsoluções.com. Olá! Está começando mais um Bits de Notícias, seu giro de notícias sobre o mundo nerd, geek e games. E para começar o nosso giro de notícias, vamos falar do filme Mortal Kombat, que teve suas filmagens concluídas. Isso é bom para quem estava curioso para saber o que vem por aí, já que logo teremos prévias do filme. Mortal Kombat teve recentemente seu lançamento adiantado para 15 de janeiro de 2021. E indo para o mundo dos games, o Game Awards 2019, o Oscar dos Games, aconteceu no dia 12 de dezembro. E além dos games premiados, tivemos novidades bombásticas. O Xbox Series X, o novo console da Microsoft, que será aí o concorrente do PS5, terá seu lançamento para o final de 2020. Ele terá recursos com suporte de 60 FPS a 4K, com possibilidade de até 120 FPS e visuais a 8K. Outra novidade é a retrocompatibilidade com todos os Xbox anteriores. Todos os acessórios do Xbox One e serviços como Xbox Game Pass estarão disponíveis no novo console. Além do anúncio do novo Xbox, é claro que tivemos premiações para os jogos também.
O League of Legends, o LOLzinho, ganhou como o melhor jogo de esportes. O melhor jogo de ação ficou com Devil May Cry 5, a melhor direção ficou com Hideo Kojima, com Death Stranding, entre outros. Mas o grande campeão da noite, levando como o melhor jogo do ano, foi o Sekiro Shadows Die Twice. O Beat de Notícias é uma parceria entre a Cria Beats, TV Transamérica e o Planeta Games, seu programa de games e assuntos geek da TV Transamérica. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21h30, e tem reprise aos domingos no mesmo horário. Esse foi o Beat de Notícia. Fique ligado na programação da TV Transamérica.